A paz do Senhor a todos. Estou entrando aqui para trazer uma palavra da parte de Deus, uma reflexão nessa virada de noite, né? A palavra de Deus nos diz assim que onde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. O que isso quer dizer? Tem muitos correndo atrás de tantas coisas. Fama, riquezas, glórias, buscando um reconhecimento que talvez nunca chegue. Pessoas fazem coisas que inacreditáveis para conseguir tudo o que querem. Tem seu foco em coisas que por muitas vezes acaba se frustrando porque não conseguem aquele objetivo. Quantas pessoas tiram a própria vida porque se frustram com planos, com projetos, com coisas que buscaram que estava além do seu alcance, e quando não conseguem acabam se frustrando porque planejam algo que está acima do seu alcance. Eu não estou aqui fazendo apologia a sonhos, projetos, a você buscar, conquistar aquilo que você deseja, mas não podemos esquecer de uma coisa, que não só é importante, mas é necessária em todos os casos. Sempre, sempre antes de projetar qualquer coisa, antes de você começar qualquer coisa, você precisa sim colocar Deus à frente de tudo e de todas as coisas. Todo projeto precisa ser apresentado a Deus e pedir a aprovação dele. Você consegue ver o futuro? O único que conhece o nosso futuro, o que está na nossa frente, é Deus. Nós somos limitados, somos incapazes de saber o que vai acontecer daqui a um minuto, se vamos estar vivos, se vamos... O que vai acontecer conosco é só Deus que sabe. É Ele quem escreve a nossa história. Quando fazemos escolhas sem perguntar se é do agrado de Deus, porque Deus ele só quer o melhor para nós. Ele não vai nos fazer entrar em caminhos que vai nos levar à perdição. Essa é uma escolha nossa. Por vezes, Deus fala conosco que certas coisas estão erradas, que nós não devemos ir por ali, porque Ele sabe que lá na frente tem uma armadilha, que... Por quantas vezes fala conosco sobre sociedades, sobre alianças que fizemos, Deus conhece o outro lado, mas nós conseguimos ver o exterior e tiramos conclusão por aquilo que vemos, mas Deus vê além, além das intenções humanas, Deus vê além do que está por vir. Quantas pessoas passam a vida toda, trabalham, de reunião em reunião, constroem riquezas, constroem impérios imensos e fazem como aquele que fala na Bíblia, que depois de ter enchido os celeiros, depois de estar, vamos dizer, nos dias de hoje, multimilionário, ele fala com a própria alma: agora come, bebe e se regozija, porque agora você tem fartura. Aí veio a pergunta a ele:
vem a morte. Tolo, se te pedirem a tua alma hoje, o que você tem feito? Para quem será? Fica essa pergunta para todos nós refletir nessa noite. O que temos feito? Para quem será? Será que temos construído coisas, temos investido em coisas que são duradouras? Ou será que temos construído castelos de areia que qualquer vento leva? Aí você diz assim, mas meu império está firme, aqui ninguém derruba. Um certo homem criou uma imensa embarcação e as palavras dele foram: esse nem Deus destrói. A primeira viagem que ele fez matou muita gente. Primeiro bloco de gelo que encontrou pela frente destruiu o dito barco. Agora você imagina quantas almas, quantas vidas perdidas que entraram nesse barco furado. Pessoas com muita influência costumam arrastar multidões. Doutrinas que são ensinadas porque esse alguém tem influência, são milhares e milhares de pessoas que entram e vão atrás. São as ditas Marias vão com as outras. E disso o mundo está cheio. Pessoas ensinando coisas erradas, mas porque ela tem um pouquinho de influência, as pessoas seguem. Gostos, que tem pessoas que nem gostam de certas coisas, mas porque o fulano está usando coisas que nem lhe cabem, mas eu vou fazer também porque o fulano está fazendo. Deus nos chamou para influenciar, não para ser influenciado. As glórias terrenas, elas são passageiras. Tudo aqui um dia vai ficar para trás. Pessoas que amontoam riquezas e quando partem, como diz o ditado, levam terra na cara. Tudo é vaidade. Foi assim que Salomão escreveu em Provérbios. Tudo é vaidade. Que proveito tem o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa à sua alma? Isso também a palavra de Deus nos diz. Em que você tem focado? Não é errado você construir, você deixar um legado, deixar posses para os teus filhos, mas o maior legado que alguém pode deixar para os seus entes queridos, para as pessoas que o admiram tanto, o maior legado é uma vida íntegra, bons exemplos, ensinamentos que vão fazer a diferença de verdade numa sociedade, numa família ou mesmo para um filho. Deus ele tem preparado um futuro glorioso para aqueles que confiam nele e que resolveram seguir a ele de todo o coração. A glória eterna é aquela que está por vir. Glória de verdade é aquela que Jesus preparou para nós. Que quando ele foi assunto ao céu, ele nos disse, ele deixou dito para os discípulos, e é um ensinamento para nós no dia de hoje, que ele iria por Pai, ele iria preparar lugar para nós.
mas ele voltaria outra vez, para que onde ele estivesse, nós estivesse com ele. Mas se o nosso coração não está voltado para Jesus, para os ensinamentos da palavra dele, se a nossa vida não está de acordo com aquilo que ele nos ensinou, e cada ensinamento de Jesus não é para te prejudicar, não é para se estragar prazer na tua vida, não é te protegendo da vida eterna longe dele. Tudo que você busca daqui perece. A prata, o ouro, quando você partir para a eternidade, isso tudo vai ficar aqui. E talvez sirva simplesmente para pessoas brigarem, se matarem por conta de coisas que você conquistou. Quando você conquista o financeiro, mas você ensina o caráter a teus filhos, você ensina eles ter uma vida digna, ensina eles a ser correto. Você deixa um legado muito maior do que financeiro. Você vai ensinar a eles que quando você partir, o que ficou a maior riqueza não é o que você fez materialmente, mas é o amor, o carinho que você dedicou aos seus filhos. Eles vão lembrar com alegria: meu pai, ele partiu, minha mãe partiu, mas eu vou lembrar sempre com carinho dos momentos que eu passei com eles. Mas e quando você nunca tirou um tempo com o teu filho, ele vai dizer assim: partiu, eu nunca soube o que é passar um momento, eu nem sabia o que meu pai pensava, eu não faço ideia como ele era. Aí você ouve outras pessoas falando assim: seu pai era assim, 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 a sua mãe era assim, assim. Tá, mas eu nunca soube disso. Porque tinha tempo para tantas coisas, mas nunca teve um tempo com o filho, nunca teve um tempo de verdade, com qualidade com a esposa ou com o esposo, nunca se doou de verdade. Vivemos num mundo que pessoas servem o dinheiro. É bíblico, queridos. Tanto que é chamado de Deus. A quem você quer servir? A Deus Mamon ou a Deus verdadeiro? Tudo que Deus nos dá é para nos servir. A Bíblia nos diz assim: não amontoeis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, mas amontoai tesouros no céu. O que isso quer dizer? Quando você faz, se você tem posses, se você tem condições, ajude quem precisa. Faça por aquele que está do teu lado, muitas vezes chorando, precisando talvez de um conselho, de um abraço. Quando eu falo aqui, eu não falo: mas eu não tenho riquezas, que eu não tenho nada para oferecer. Você tem sim. Um abraço, ele cura. Um abraço, ele pode transformar uma vida. Uma palavra. Há quanto tempo você não diz para o teu filho que você ama ele? Para o teu pai, para a tua mãe, para o teu cônjuge? Quanto tempo faz que você não dá um abraço de verdade, que você não diz: eu te amo, você é importante para mim? Deixamos o tempo passar e de repente tudo vai embora. Pessoas vão embora, o tempo passa. Por que velórios lotam? Mas por muitas vezes não conseguimos enxergar quem está ali dentro da nossa casa o tempo todo. Só dá valor quando perde. Já vi muitas pessoas chorando por remorso, porque perderam pessoas, mas nunca foram capazes de esboçar uma reação de sentimento. E aí fica, quando chega o momento da morte, choram, se lamentam e acontece coisas horrorosas. Por que eu não fiz isso? Por que eu não falei? Por que eu não disse enquanto estava vivo? Por que eu não tirei aquele tempo? Por que isso? Só que aí já é tarde. Tira um momento com os teus filhos, converse com eles, dê amor, dê atenção, deixe eles saberem que você se importa. Ajude alguém que precisa, seja com uma palavra, se você dê um abraço.
Se você pode ajudar financeiramente, ajude. O que você tem feito para quem será? Se hoje Deus te chamar, sabe, a Bíblia promete para aquele que dê um copo de água a um profeta, esse terá um galardão no céu. Aquele que fizer algo para um dos seus pequeninos, vai estar granjeando um galardão lá no céu. E isso é amontoar tesouro no céu. É olhar para aquele que está precisando de uma palavra e falar. Talvez dentro da tua casa tem pessoas que nem não conhecem Jesus. E você nunca falou de Jesus. Talvez essa pessoa vê você indo e voltando, e vê a tua vida diferente. Mas o que será que ela tem? Por que você não fala de Jesus? Teu patrão, teu colega de trabalho, às vezes está chorando perto de você e você nem sequer fala de Jesus. O que Deus nos deu é para ser compartilhado. O que Deus nos deu não é para ficar só para nós. Comece a partir de hoje a fazer a diferença na vida das pessoas. Seja um instrumento na vida das pessoas. Não busque glórias terrenas para você. E tem pessoas que até fazem. Mas tudo que fazem tocam trombeta. Ah, porque hoje eu fiz isso, eu fiz aquilo, ó, hoje eu gostei aquele mendigo. Ah, porque o fulano tá assim porque fui eu que ajudei. Perdão, fui eu que fiz. Ah, se eu não tivesse feito isso pelo ciclano, ele não tava onde ele tá. Sabe, muitas vezes Deus tira a opção de certas pessoas ajudar outras simplesmente para depois não lançar em rosto, porque Deus não se agrada disso. Se Deus que nos dá todos os dias o sol que clareia a lua à noite, se Deus nos dá chuva que molha a terra, que vem para bons e maus, se Deus que nos dá o ar que respira, que nos deu o Espírito Santo, que poderia estar lá com o Pai, com Jesus no céu, mas está aqui conosco para cuidar de nós. E por muitas vezes você só entristece com suas atitudes. Deus não lança nada em rosto. Por muitas vezes você faz questão de ajudar alguém, mas quer lá bater foto e botar na internet. Ah, eu fiz isso pelo fulano. Ó, eu fiz aquilo. Ó, hoje eu dei uma doação. Ó, hoje eu tô aqui, ó, a casa da fulana aqui, ó, olha onde que tá. Se eu não te trouxesse comida para ela, ela estaria passando fome com a família. A desgraça alheia não é para ser comunicado pessoas e servir para você se promover. Não espere naquele dia ouvir não te conheço. Tem um ditado que eu ouço desde criança: o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Aí tem pessoas que usam isso no casamento. Ah, porque eu não preciso contar tudo que eu faço pro meu esposo, minha esposa, o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Não é disso que tá falando. Não tá falando para você esconder algo do teu cônjuge. O que tá falando é que o que você faz de bom, você não precisa tocar trombeta. Porque eu fiz, eu isso. Você não fez com a intenção de ajudar outra pessoa, você fez com a intenção de granjear glória para si próprio. E Deus não se agrada disso. A honra e a glória, o único merecedor é Deus. Se você está vivo, se eu estou respirando, é porque Ele nos deu o fôlego de vida.
Deus tem algo maravilhoso preparado para cada um de nós. Mas as escolhas quem faz somos nós. Deus nos deu o livre-arbítrio. Não podemos simplesmente agir como queremos aqui e esperar que Deus espere de braços abertos. No fim, se nem sequer olhamos para a cruz de Cristo, vemos o que Ele fez por nós. E que se Ele, sendo Filho de Deus, fez por nós, se destituiu da própria glória, para vir aqui ser ser humano como nós, morrer numa cruz, sendo totalmente inocente de tudo. Jesus viveu uma vida aqui justa. Ele não merecia os nossos pecados, mas mesmo assim Ele lançou mão da própria glória de estar do lado do Pai, porque Jesus é Deus também. Aí você acha que você é o bambambam, que você é melhor que todo mundo. Se Jesus se dispôs a fazer por nós, por que você acha que você é melhor do que o teu próximo? Não era esse o foco da mensagem que eu pretendia trazer. Mas eu tô aqui para falar aquilo que Deus manda falar. E se tem alguém aqui que precisa ouvir isso, eu vou falar. Deixa Deus transformar o teu coração, fazer morada. Peça para o Espírito Santo, Deus, Espírito Santo, molda o meu caráter. Dá-me o caráter de Cristo, a mente sadia de Cristo. Se espelha em Jesus. Seja alguém, como o apóstolo Paulo dizia, que ele era imitador de Cristo. O apóstolo Paulo dizia assim: sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Seja alguém que influencia, mas para coisas boas, não para coisas ruins. Deixa a luz de Cristo resplandecer na tua vida. Deus nos chamou para ser o sal da terra. Mas o sal, quando ele se torna insípido, para nada mais serve do que ser lançado e ser pisado pelos homens. Essa vida aqui passa muito depressa. Não espera o teu corpo tombar para vir um arrependimento, porque há outra vida depois dessa. E aonde você vai passar a eternidade? Diga sim para Jesus hoje. Aceita Ele como teu único e suficiente Salvador. Seja a luz que a tua casa precisa. Amém. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus venha nos dar uma noite tranquila de sono. E um dia maravilhoso. Que sejamos gratos por tudo que Deus fez por nós. E venhamos retribuir na vida daqueles que nos cercam. Amém?